Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Pessoal, seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós estamos na nossa aula de número 4, do seu curso Desenho da Construção Civil. Eu me chamo Ailton Brito, eu vou ser aí o seu instrutor, o seu professor virtual durante aí essas aulas. Hoje nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos bastante interessantes, Nós vamos falar sobre o primeiro diedro, com mais algumas instruções de como que você faz ali as linhas, das projeções ortogonais. Eu vou explicar como que vocês fazem ali, o rebatimento dos planos, para que você tenha uma ideia, geral de como você visualiza um elemento em 3D, como que você visualiza um objeto e depois faz ali a sua representação numa folha, numa parte plana. E em cima desses conceitos, futuramente aí nós vamos desenvolver os nossos projetos, desenvolver ali a nossa casa, e aí você vai ter essa noção de como produzir ali o seu desenho totalmente em 2D e já imaginando ele praticamente ali em 3D numa terceira dimensão, ok? Então vai ser bastante explicações interessantíssimas para que você entenda mais esses procedimentos aí referente ao primeiro diedro. Vou comentar também a respeito aí das vistas de um projeto, vou abrir aqui alguns projetos para que vocês deem uma olhada. Vou fazer alguns comentários, em cima de tudo aquilo que você já conhece do diedro, Você vai ter aí uma nova noção de ler e interpretar já um pouquinho as vistas ali de um projeto. E aí, mais para o finalzinho da aula, nós vamos fazer alguns comentários aqui referente aos desenhos artísticos, e a diferença entre os desenhos técnicos, tá bom? Seja bem-vindo, então, nós estamos aqui na nossa aula, pode ficar à vontade. Se você tiver dúvida, você já sabe, dê um pulinho lá no nosso site, o autocriativo.com.br. Nós temos lá uma página de ajuda, onde você pode nos enviar ali um formulário e estaremos aí sempre te auxiliando. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, através do YouTube, você pode também ali começar através da nossa primeira aula. Lá na primeira aula eu estou fazendo todos os comentários, tudo bonitinho, de tudo aquilo que você vai ver aqui durante o nosso curso de desenho da construção civil, ok? As fases, cada tópico, tudo bem explicadinho. Se você tiver o interesse de acompanhar aqui o nosso curso, por favor, vai lá, começa a assistir desde a primeira aula, já tem alguns assuntos interessantes, algumas técnicas importantes ali também na aula 2 e 3, tá bom? Bom, eu já havia mostrado anteriormente aqui para vocês, referente ao primeiro diedro, mostrei aqui como que você visualiza o objeto, mas agora eu vou entrar em alguns outros detalhes e vamos também mostrar ali como que a gente faz esses desenhos diretamente no AutoCAD. Essa parte aqui, pessoal, onde você está vendo essa forma tridimensional, isso aqui é o primeiro diedro, como eu comentei, que nós respeitamos aqui no Brasil, o primeiro diedro. Bom, observem aqui que nós temos uma forma 3D, esse objeto. E cada parte desse diedro, ele possui um nome, ou possui aí uma nomenclatura. São eles, essa parte aqui, de trás do objeto, onde vai ser feita a vista frontal do desenho, é chamado de semiplano vertical. Essa parte de baixo é o semiplano horizontal e essa outra parte de cá é o semiplano lateral, ok? Esse desenho que vai ficar aqui, nesse plano, vai ser a nossa vista frontal. Okay? Como se o nosso observador estivesse aqui, estamos vendo a vista frontal. Quando você está na parte superior, você vai desenhar essa parte de baixo do desenho e será a sua vista superior. Quando você estiver nesse posicionamento, o seu desenho sairá aqui no semiplano lateral e você terá a vista lateral esquerda. Okay? Está aqui as três vistas. Tudo bem? E aí o que acontece? Quando você faz esse desenho nessas partes aqui, nesses planos, você precisa fazer as linhas projetantes, ou as linhas aí ortogonais, ok? Conforme mostra aqui, as linhas elas são interligadas entre si, ok? E depois a gente precisa fazer o rebatimento dos planos, os planos eles são afastados, ou de forma que fiquem plano, para que o seu desenho fique totalmente em 2D. Quando o seu desenho está totalmente em 2D, ele fica desta forma aqui. Então você tem aqui a vista frontal, ok? Você pode colocar a peça ou o objeto de qualquer posicionamento, mas essa parte aqui do diedro, pessoal, será a sua vista frontal, tudo bem? Depois você tem aqui a vista superior e você tem a vista lateral esquerda.
Agora só o seguinte, vamos dar um pulinho lá, eu vou mostrar para vocês aqui no AutoCAD. Bom, aqui é o seguinte, quando você vai desenvolver um desenho, seja ele aí no papel, no caderno, né, ou através aqui da prancheta eletrônica ou AutoCAD, você precisa primeiramente, né, desenvolver a sua vista frontal, ok? Eu vou fazer aqui basicamente aquele mesmo desenho que nós vimos lá no exemplo, mas eu não vou me preocupar aqui com medidas, tudo bem? Vou colocar aqui uma unidade, vou colocar aqui, ó, 0.3, tudo bem? E para cá vou colocar 0.5. Isso aí, referente às medidas, vocês vão entendendo um pouquinho mais para frente, tá bom, pessoal? 0.65. E aí eu vou fechar aqui o desenho, ó. Estou fazendo aquele mesmo objeto para que vocês tenham uma ideia. Aqui pode ser, né, uma peça, poderia ser aqui um prédio, tá vendo? Ó, você tem aqui já a representação aí de um elemento em 2D. Ou seja, então eu sou o desenhista, né? Eu sou o usuário, eu estou determinando que essa parte do meu desenho é a vista frontal. Tudo bem? Então agora eu preciso mostrar para as outras pessoas, né? Para quem vai produzir a peça ou para quem vai desenvolver o projeto, mostrar quais são as outras vistas, né? Quais são as outras elevações. Vocês há de concordar comigo que só essas informações aqui ficaria difícil da pessoa entender. Tudo bem? Bom, então o que a gente faz? A gente precisa fazer as nossas linhas de projeção ou projeções ortogonais. Eu vou usar uma ferramenta aqui, pessoal, que ela se chama linhas de construção. Vocês vão aprender a utilizá-las um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Vou colocar aqui na posição vertical, ou seja, então eu tenho linhas infinitas aqui, tanto para cima quanto para baixo, numa posição vertical. Então, quando você faz o seu desenho, você precisa determinar exatamente, corretamente a medida, né, que você vai fazer as outras vistas. As outras vistas que você vai fazer, a vista superior, a vista lateral esquerda, tem que ter exatamente o mesmo tamanho do seu desenho. Através dessas linhas aqui, ó, você vai utilizando aqui, ó, clicando, ou você pode ir desenvolvendo aí no seu caderno, né, utilizando uma régua. Você vai clicando aqui, ó, nesse posicionamento e nesse posicionamento. Vou dar aqui um ESC, ó. Ou seja, então eu tenho aqui, ó, exatamente a mesma medida que eu tenho na minha peça original. Tudo bem? Eu vou até mudar a cor aqui, ó, da peça para diferenciar entre as linhas. Ok? Vou pegar uma cor diferente e vou pintar ela de vermelho. Dessa forma. Ok? Deixa eu só modificar o posicionamento dela aqui também. Dessa forma aqui, ó. E aí, eu vou determinar aqui qual é a minha vista superior. Tudo bem? Eu vou fazer aqui, ó, uma linha. Dessa forma aqui, ó, eu tenho a linha. E aí, eu preciso mostrar, olhando essa peça de cima, eu preciso mostrar qual é o tamanho dessa peça. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, dessa forma aqui, que a minha peça tem esse tamanho. Tudo bem? E essas linhas que ficaram para o lado externo aqui do objeto não tem mais necessidade. Ok? Eu limpo elas aqui, ó, dessa forma, aqui, aqui e aqui. Deixa eu apagar essas de cima aqui, ó. Ou seja, então está aqui o meu objeto, ó, estou vendo ele na vista frontal. Agora, interpretando lá pelas regras que eu passei para vocês referente ali, né, ao primeiro diedro, você tem aqui, ó, agora a sua vista superior. Agora, pessoal, um cuidado que o desenhista tem que ter quando vai desenvolver o seu projeto é isso daqui, ó. Deixa eu só mover o desenho aqui um pouquinho, ó. Eu vou movimentá-lo, mas ele não vai sair aqui do eixo, ó, ele está no mesmo posicionamento, ó. Vou só subir um pouquinho mais para cá. Então, uma coisa que você tem que se preocupar quando você está fazendo os seus projetos, principalmente, né, alguns projetos, objetos mecânicos. Isso aqui não é uma regra, pessoal, básica em desenhos da construção, mas para que você tenha uma ideia para que os seus desenhos fiquem bonitos. Ou seja, essa distância aqui, ó, entre a sua vista frontal e entre a vista superior, existe aqui uma distância, não é isso? Ou seja, então, essa mesma distância aqui, ó, para o lado horizontal, você tem que fazer a vista lateral do desenho. Como que você encontra isso daqui? Você pode também utilizar um círculo. Você vem aqui, ó, através de um círculo, ok? E você tem aqui, ó, essa distância aqui, ó. Tudo bem? Esse raio de círculo aqui, ó, ele possui uma distância e, obviamente, para esse lado de cá também. Então, a sua próxima linha aqui, ó, tem que começar exatamente aqui nessa distância. Tudo bem?
eu vou fazer aqui, ó, uma linha. A minha linha tem que sair, ó, aqui, exatamente a partir daqui, ó, ela está aqui, e eu vou e faço aqui, não me preocupo com a medida por enquanto. Dessa forma. Ou seja, então esse círculo foi apenas uma referência. Se você estiver utilizando em papel, você vai pegar aqui, né, o compasso, vai pôr a ponta dele aqui, ó, e o lápis vai passar por aqui. Ou seja, a distância aqui da vista superior é exatamente a distância da vista lateral, tá bom? Eu vou apagar aqui, foi apenas como exemplo. E agora sim, a partir daqui, eu desenvolvo a minha peça na vista lateral. Tudo bem? Ó, dessa forma aqui. Agora, eu tenho aqui algumas linhas de projeção. Eu posso utilizar ali as linhas, né, de construção, ou posso pegar como exemplo aqui, ó, essa mesma linha aqui, ó, eu venho e mostro essa parte rebaixada da peça. Tudo bem? Não estou me preocupando com medidas ainda, tá bom? Clico aqui, ó, e faço a outra linha superior aqui, ó, dessa forma. Tudo bem? Essa linha de cá, ó, ela pode ser ajustada porque ela vai até aqui, né? Isso, ó. Então eu tenho aqui a parte mais baixa da peça e tenho essa parte de cá, que é essa daqui, ó, essa vista aqui que nós estamos vendo. Agora, qual o tamanho que eu tenho que definir essa peça? Eu preciso fazer exatamente desse tamanho aqui. Ou eu pego a medida exata, né, através de uma régua, aqui, meço aqui e faço aqui, ou utilizo também o compasso. Ok? Vou utilizar aqui, ó, um círculo, ó, eu clico aqui, vou com o meu círculo até aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, do desenho, e clico aqui. Tudo bem? Então, eu sei que exatamente, ó, essa distância aqui, ó, é o tamanho da minha peça. Ok? Vou pegar aqui, ó, um comando linha e faço aqui, ó, a peça dessa forma. O meu desenho aqui, ó, está perfeitamente mostrando as formas. E essa linha curvada aqui, ó, é as linhas, né, de projeção que a gente utiliza para ter uma referência. Aqui eu posso deletar agora, ó. Tudo bem? Aí eu posso pegar aqui, ó, e limpar aqui, ó, essa sobra. Tudo bem? Ou seja, então o meu projeto aqui, ó, está na vista frontal, na vista superior e na vista lateral esquerda. Agora, suponhamos que essa peça aqui ela tenha um furo bem aqui no centro aqui, ó, dessa peça. Tudo bem? Tudo bem? Ó, coloquei um furo bem no meio da peça. Então, na parte superior da peça, eu consigo ver esse furo. Mas eu preciso representar também no meu desenho esse furo. Só que você há de concordar comigo aqui que essa parte do meu projeto ela é maciça, não é isso? Eu não consigo observar esse furo. Mas eu preciso representar em desenho as linhas, né, de arestas não visíveis. Eu pego esse círculo aqui, ó, como referência. Posso fazer aqui, ó, uma linha. Através aqui, ó, do quadrante do círculo, né, que é a extremidade do círculo aqui, ó, eu subo com a minha régua, né, ou aqui no AutoCAD, ó, e crio uma linha aqui, ó. Tudo bem? Ó, essa linha está perfeitamente do mesmo tamanho do círculo. Da mesma forma aqui do outro lado, ó. Eu venho aqui, ó, e crio uma linha aqui. Só que essas linhas aqui, pessoal, que está passando, ela está representando o furo. Ela precisa ser com tracinhos, ela precisa ser tracejada, tudo bem? Eu vou colocar elas aqui como tracejada, dessa forma aqui, ó, fazendo a representação que isso daqui ele é um furo passante que está aqui sobre a peça, ok? Da mesma maneira eu preciso fazer aqui do outro lado, não é mesmo? Então eu sei que esse furo aqui, ó, ele tem um tamanho exato, tudo bem? Eu posso até pegar aqui, ó, e aí eu venho e coloco aqui, ó, exatamente nesse posicionamento, tudo bem? Bom, obviamente, né, pessoal, existem também as outras vistas que a gente precisa desenvolver, né? Dependendo do desenho, né, dependendo da peça, a gente precisa elaborar outras vistas. Nesse curso aqui você também vai aprender a desenvolver aí os seus desenhos também numa vista isométrica. É sempre importante, mesmo que você faça aí todas as vistas, né, do seu desenho, que você também mostre como que o seu desenho ficaria ali numa vista, né, num posicionamento em 3D. Né, ele vai estar feito em 2D, mas estará representando ali numa vista isométrica. Isso você vai ver com nós aqui já dentro do curso, tá bom? Bom, então, basicamente é isso que você precisa entender aí nos seus desenhos em diedro. Quando a gente for desenvolver a nossa casa, vocês vão observar que nós vamos fazer a nossa casa olhando já na vista superior, primeiramente,
né? A nossa vista superior será a planta baixa. E posteriormente nós vamos desenvolver a fachada, que é a vista frontal do projeto. E depois nós vamos desenvolver as elevações da residência. Tudo bem? Em cima disso também nós vamos pegar aqui a vista superior e vamos passar como fosse uma espécie de uma navalha e vamos cortar o projeto. Será os nossos cortes. E aquilo que nós cortarmos, a fatia que nós pegarmos aqui, nós vamos produzir os cortes do projeto. Tá bom? Vamos voltar lá para a nossa lousa. Ok? Ó, observem aqui, pessoal, nessa figura, ó, que é aquele exemplo que eu mostrei, ó, essa linha curvada aqui, ó, é exatamente as nossas linhas auxiliares, né, ou linhas projetantes. Eu coloquei aqui mais uma imagem de exemplo, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Ó. Tá vendo? Ó, dessa forma aqui, ó, essa distância aqui que tem do objeto para cá é exatamente essa distância aqui. O encontro das linhas aqui, ó, elas formam perfeitamente um círculo, né, que você consegue fazer aqui com as linhas auxiliares, tá bom? Vamos agora para o nosso próximo tema, que é as vistas de uma casa. Bom, você já tendo aí essa ideia básica sobre os primeiros diedro, agora você já consegue, né, ter uma melhor interpretação de um projeto. Na verdade, a casa, né, o projeto, ele na verdade é como se fosse uma caixa, como se fosse um objeto também em 3D. E em cima disso, né, dessas informações que você já sabe, né, nós precisamos fazer as nossas vistas. Bom, aqui, ó, essa parte do projeto é exatamente a vista superior da casa. Aqui é a vista da planta baixa, né, o projeto ele cortado em planta, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Aqui é o projeto físico, realmente ele, só que aqui você está vendo o telhado, você está vendo a vista superior. Tudo bem? Depois, ó, nós temos a fachada da casa, que nada mais é que a vista frontal do objeto, não é isso? E aqui ó, nós temos a lateral da casa, ó, mostrando ali a vista lateral esquerda. Tudo bem? Ó? Nesse exemplo aqui de desenho, ó, o projeto também tem a vista lateral direita. E aqui ó, tem os cortes. Ok? Aquilo que eu comentei, nós vamos fatiar o projeto e vamos ver o que tem lá dentro da casa. Ok? Vocês vão entender como fazer todos esses procedimentos. Ó, está mostrando aqui o telhadinho cortado. Quais são as portas que tem lá dentro. Ó, tudo bonitinho, tudo bacana. E também tem o corte aqui, ó, ele feito aqui no posicionamento horizontal. Tudo bem? Nós vamos ver isso aí tudinho já aí na sequência do curso. Bom, vamos aqui para o nosso próximo slide. Aqui eu coloquei também um outro exemplo, ó. Aqui está a planta baixa da casa, mostrando tudo lá dentro do imóvel, ó. Todos os... Aqui onde está a sala, né, a televisãozinha aqui, ó, a cama de casal, a suíte aqui, ó, tudo bonitinho. Observem aqui, ó, essas simbologias aqui, ó, que tem uma linha traçando por dentro do projeto. E ele está indicando, ó, para o lado de cá. Ou seja, é como se nós pegássemos aqui o nosso objeto, né, como se a casa fosse um bolo. E exatamente nessa linha aqui, ó, nós passamos uma faca, cortamos o bolo. E dentro dessa parte do projeto nós estaremos vendo o quê? As fatias do bolo. No nosso caso aqui nós estaremos vendo as espessuras de parede, a espessura do piso, né? Quais são os elementos que tem aqui nessa direção para esse lado de cá. Observem aqui, ó, que tem uma letrinha que é o corte B, ok? Então, exatamente aqui, ó, essa parte de cá, ó, o corte B, é essa aqui, ó, essa é a visão que nós temos do objeto, né, ou do projeto cortado. Tudo bem, ó? Então, esses são os símbolos, nós vamos entrar em maiores detalhes nas aulas futuras. Mas através das opções de diedro que você já tem, né, já consegue ter essa visão. Aqui o projeto em planta e aqui o projeto cortado. Tudo bem? Vamos ler um pouquinho agora? Bom, pessoal, eu inseri aqui um texto, né? Eu vou fazer uma leitura aqui com vocês. Vocês podem ir acompanhando aí juntamente comigo. E aí depois eu faço alguns comentários. Eu vou ler um texto aqui referente a um desenho artístico. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o desenho artístico, ele é um modo do ser humano expressar as suas ideias através de figuras, sejam elas feitas em cavernas, na areia do mar, nos muros das cidades, no papel ou em um tablet. O homem conseguiu com esta ferramenta registrar ou, né, reconstituir a sua história. Cada fase da humanidade, as técnicas foram modificando-se, e o desenho mostrava as crenças, a comida, os festivais e até caças dessas civilizações. Sem o desenho artístico,
elaborado por esses povos, jamais saberíamos como chegamos até os dias de hoje. Perderíamos uma parte em saber quem nós mesmos somos. O desenho artístico é livre de preconceitos, regras, medidas ou técnicas. O desenhista pode expressar seus sentimentos através desse desenho, pode recriar um fato cômico, fotografar reis, mesmo que não existam máquinas fotográficas. Mesmo com toda a tecnologia que dispomos em softwares de manipulação de imagens, a criatividade do desenhista é, sem dúvida, o principal diferencial para trabalhos magníficos. O desenho técnico está repleto de regras e normatizações, mas quando aliamos os conhecimentos de técnicas artísticas a ele, o resultado é extremamente surpreendente. Bom, é o seguinte, né? O desenho artístico, pessoal, ele é um desenho mais livre, mais solto, né? O artista, ele faz ali os seus esboços, né? Com o grafite, ele pode também já desenvolver ali os seus trabalhos em tela, né? Com tintas óleo. Ou seja, então o desenho artístico, ele é livre de regras, ele é livre ali de técnicas, assim, né? Apesar de existir técnicas especiais para que você manipule alguns objetos, algumas tintas, né? Alguns pincéis, o desenho artístico, ele é livre, né? Para que o artista possa fazer aí as suas representações. O que esse texto propõe a nós aqui é que nós, através do desenho artístico, né, nós, seres humanos, conseguimos mostrar a história, mostrar o que que aqueles povos antigos desenvolviam, o que eles comiam, né, como era a sua cultura, como que era toda aquela fase daquela civilização. E através desses desenhos nós conseguimos entender, né, a história desses povos, nós conseguimos reconhecer até mesmo quem nós somos hoje, né? Qual o país que a gente mora, qual a cidade que a gente mora, através de desenhos criados por artistas aí no passado, ok? Bom, agora vamos comentar um pouquinho a respeito do desenho técnico. O desenho técnico veio de encontro com as necessidades de o homem prever como determinado objeto iria se comportar, como aquela peça mecânica ficaria depois de pronta, ou se aquele palácio ficaria do gosto do imperador. Ou seja, o desenho técnico é um tipo de representação usado até hoje por vários profissionais da mecânica, serralheria, arquitetura e etc. E esses desenhos, com o passar dos tempos, foram ganhando regras ou técnicas de forma que todos daquela área sejam capazes de ler e interpretar o que aquele profissional está produzindo. Mas não era o suficiente. Eles precisavam ser normatizados, ou melhor, seguir algumas leis em âmbito municipal, estadual, federal ou até mesmo mundial. Com estas regras, os desenhos técnicos ganharam uma linguagem própria, ou uma identidade, e quando você o estuda, passa a ter o poder de interpretar vários tipos de trabalhos, até mesmo os mais complexos. A Autocriativo surgiu desta necessidade de várias pessoas desejarem aprender a usar as ferramentas que manipulam o desenho técnico, mas sem deixar que os desenhos venham ser amarrados por técnicas, e sim deixar ao critério das pessoas expressar seus talentos e aplicar sua criatividade em seus projetos. Bom, o desenho técnico, pessoal, que é, né, o foco aqui do nosso curso, ele já é um pouquinho diferente ali do desenho artístico, né? Aqui o desenho técnico, ele segue algumas regras ou algumas normatizações. Como eu comentei lá no comecinho do curso, até o tamanho das folhas, né, as margens das folhas, eles são regidos por regras ou por normas, aqui no Brasil, no caso, a BNT. Os desenhos também é da mesma forma. O desenho da construção civil não seria diferente, mas o que você precisa entender é que o desenho, seja ele técnico ou artístico, ele vai muito da criatividade do desenhista ou do projetista. Tudo bem? Às vezes você vai desenhar uma casa, você sabe que determinado município ele segue ali as normas, né, de uso e ocupação do solo, né? Você também tem o código de obras e assim por diante. Mas em cima de todas essas regras tem o diferencial do profissional, né? Ele precisa ali ver direitinho qual é o posicionamento do sol, qual o norte magnético, se aquela família vai ter um conforto adequado, se aqueles móveis que a pessoa deseja comprar vai ser adequado para aquele projeto, se aquela escada tem uma inclinação boa, se aquela casa ou aquele quarto ou aquela sala tem uma iluminação ideal. Tudo isso vai
de encontro com a criatividade do desenhista, com a criatividade do projetista. E nós aqui da Auto Criativo, nós queremos que você entenda isso, né? Que você aprenda a fazer aí os seus desenhos, a fazer os seus projetos, mas que você tenha criatividade, né? Que você desenvolva os seus trabalhos através aí do seu próprio talento, tá bom? O texto aqui está comentando que o desenho técnico ele precisa ser normatizado, né? Que ele houve a necessidade de vários profissionais saber aquilo que o outro profissional está desenhando. Ou seja, então através desse curso aqui, apesar de ele ser um curso básico, você vai conhecer diversos elementos, você vai conhecer simbologias, você vai conhecer ali linhas, textos, letras técnicas, você vai conhecer vários elementos de um desenho técnico, né, de um desenho da construção civil, e aí depois você vai aplicar aí nos seus projetos, na escola técnica que você for estudar, na sua faculdade, ou apenas né, por curiosidade. Bom, pessoal, então essa foi a nossa quarta aula de hoje, né? Nessa quarta aula aqui nós falamos aí, eu passei mais algumas instruções referente ao primeiro diedro. Lembrando, né, que esse diedro aí nós vamos utilizar com grande frequência nos nossos trabalhos, né? Ou essa noção de entender o primeiro diedro, né? Nós vamos utilizar com grande frequência aí nos nossos trabalhos. Fiz alguns comentários sobre as projeções ortogonais. Lembrando que essa projeção ortogonal, pessoal, ela é a real grandeza do desenho. Vocês observam que quando eu defini aquelas linhas horizontais ou verticais no desenho, ali é exatamente a mesma medida, né? É a real grandeza do objeto, ok? Em alguns projetos mais complexos da construção civil, pessoal, a gente precisa fazer alguns cálculos, né, de ocupação, alguns cálculos de coeficiente de aproveitamento, e a projeção da casa, ela olhando de cima, né, em relação ao terreno, ela também tem que ser feita ali na sua real grandeza. Isso daí você vai entender um pouquinho mais para frente, tá bom? Mostrei ali também para vocês as vistas, né, do projeto, fiz um exemplo rápido mostrando ali como que é as vistas de um projeto. São assuntos que nós vamos ver também no decorrer do curso, com mais ênfase, detalhadamente, e fiz ali uma leitura juntamente com vocês referente a um texto artístico, né, sobre os desenhos artísticos e sobre o desenho técnico, tá bom? Pessoal, a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as etapas de um projeto. Eu vou explicar ali para vocês desde quando o projeto ele é feito em croquis, né, que é apenas um sonho, né, podemos dizer assim. Ali o desenhista faz um esboço meio que rabiscado num formato de desenho artístico mesmo. Depois esse projeto ele passa por diversas etapas, né, ele vai sendo aí o projeto de prefeitura, ele depois passa a ser um projeto executivo, aquele projeto final que vai para a obra. Então vai ser uma aula bastante interessante para você entender como que funciona essas etapas dos projetos. Depois eu vou falar sobre inclinações, eu vou ensinar vocês como encontrar ou fazer inclinações de um telhado, né, de uma rampa ou também de uma escada, como que você encontra as porcentagens nas inclinações. Vou comentar sobre as letras técnicas, né, porque para desenvolver trabalhos da construção civil, o desenhista precisa saber de letras técnicas, apesar de a gente não usar aqui no nosso curso, né? Como eu comentei, nós não estaremos trabalhando com materiais físicos, mas os projetos também precisam respeitar ali as letras técnicas, né, para que o trabalho fique mais bonito. E aí também eu vou comentar sobre alguns trabalhos arquitetônicos, vou mostrar alguns slides de alguns projetos interessantes, desde projetos antigos, né, até projetos mais modernos ali, feitos também já com renderizações, com todo o efeito ali, bacana e bonito, tá bom? Meus amigos, muito obrigado por vocês terem assistido aqui essa quarta aula conosco. Você já sabe, se gostou da aula, dá um cliquezinho nesse joinha aí, né, caso você esteja vendo pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Se possível, né, pessoal, também compartilhe com seus amigos aí em suas redes sociais, através do Facebook, né, do Google+, através do Twitter também. Ficaremos bastante felizes. Eu comentei no comecinho da aula, se você tiver uma dúvida, entre na nossa página de ajuda lá no site. Te auxiliaremos aí com todo o prazer e com todo o carinho. E também, né, visite lá o nosso blog. Nós também temos o nosso blog, que é o autocriativo.blogspot.com. Lá temos algumas informações interessantíssimas também, né, alguns vídeos, algo aí que vai acrescentar nos seus conhecimentos também a desenhos da construção civil.
tá bom? Meus amigos, então, aquele grande abraço, até mais e fiquem em paz.